Se você não fez isso, o que pode acontecer? Seu CPF fica o quê? Pendente de regularização. Será que esse carinha que é o pedreiro, que recebeu 10 mil e não fez o carnê-leão para não pagar o imposto de renda, não recolheu o INSS dele e não pagou, não fez a declaração de imposto de renda no início do ano, no ano seguinte, relacionando os ganhos que ele teve no ano anterior, será que esse cara cometeu um crime contra a ordem tributária? Vamos ver o artigo 2º. Olá, meu doutor e minha doutora, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que nos acompanha aqui no canal. Muitas pessoas pediram que eu atualizasse o vídeo sobre a questão relacionada ao Pix acima de 5 mil reais, né? E aí muita gente pediu para que eu atualizasse vocês e respondesse. Vou pagar imposto em cima de Pix acima de 5 mil? Como é que funciona essa história de monitoramento, de movimentação financeira? Que história é essa? Aí muitas fake news nascendo, a Receita Federal vai lá e fala uma coisa, e os influenciadores falam outra, e vocês ficam perdidos. Mas nesse vídeo eu vou te responder essas 4 perguntas, te explicar o que a Receita Federal está dizendo e te explicar o mais importante é o que a lei está te dizendo. E também aqui mostrar para você de maneira bem completa o que é verdade em tudo isso. Não é sobre direita, não é sobre esquerda, não é sobre o governo A, sobre o governo B, é sobre a lei. Eu vou te explicar tudo dentro da lei, para que você, ao ver algo que a Receita Federal disse, você consiga entender e saber o que ali é correto e o que não é. E é o que o seu influenciador que você segue dizer, você também diz assim, isso aí também está correto ou não está correto, beleza? Então, já compartilha esse vídeo com todo mundo, deixa sua dúvida aí nos comentários, mas assista esse vídeo até o final, porque a sua pergunta pode estar nesse vídeo ainda. Então, o que eu vou responder para você? Primeiro, vou pagar imposto em cima de um Pix, acima de 5 mil, que eu faço, que eu receba? Segundo, sou autônomo. Como fica? Movimento 6K por mês. Aí aqui eu vou te explicar na prática isso aqui, beleza? Gente, e antes de qualquer coisa, eu, por formação, sou contador. Já trabalhei em escritório de contabilidade, já fui bancário, então tudo que eu te disser vai ser dentro da prática contábil e o mais importante, dentro da lei, tá bom? Terceiro, movimento meu salário em várias contas. E agora, como é que fica? 4, aí eu vou te explicar. Movimentação financeira, Pix, transação, TED, DOC e te vou explicar tudo isso dentro da lei, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou trazer aqui para você é um post do Ministério da Fazenda em collab ali com a Receita Federal. Que o post é o seguinte, atenção, é fake news a informação de que transações acima de 5 mil seriam taxadas. Aí ela fala, não existe imposto sobre movimentações financeiras, não existe taxa de 27,5% sobre transações e não existe multa de 150%. Isso aqui foi uma coisa que eu andei pesquisando e vi que foi o pessoal lá da Jovem Pan que disse isso aqui, né? Pô, isso ali foi uma, como é que eu posso dizer? Foi uma bandeja que eles deram para a Receita Federal para fazer essa postagem aqui, né? Porque isso ali foi muito inocente da parte deles, viu? Aí o post lá fala, o que diz a lei? A Constituição Federal proíbe a tributação de movimentações financeiras. Esse tipo de imposto não existe. Fique atento, espalhar mentiras e pânico financeiro interessa apenas a golpistas. A verdade é que ganha até 5 mil, beleza, vai estar isento de imposto de renda. Mas são os ganhos desse ano, não são os ganhos do ano passado, beleza? Te liga nisso aí, ó. A isenção de 5 mil ali é para os ganhos desse ano que você vai informar na sua próxima declaração de 2027. Os ganhos de 5 mil do ano passado pagavam imposto normal, viu? Quem ganha até 6.350 desconto de imposto, beleza. Ok, vamos lá. Aí depois disso, veio também a Receita Federal e fez outra postagem de novo. A outra postagem da Receita é basicamente a mesma coisa. Órgão esclarece, Receita Federal orienta a população sobre fake news envolvendo Pix e tributação. Órgão esclarece que, mais uma vez, que não há tributação nem monitoramento de movimentações financeiras via Pix e alerta para riscos de desinformação. Aí ela diz, são completamente falsas as informações sobre monitoramento de movimentações financeiras via Pix para fins de tributação. A Constituição Federal proíbe a tributação de movimentações financeiras. Não existe tributação de Pix e não existe tributação sobre movimentação financeira. Eu vou explicar isso aqui. Depois, aí o governo foi lá de novo, fez outra postagem. Receita desmente fake news sobre taxações e transações financeiras a partir de 5 mil. Com o objetivo de enganar pessoas e tal, beleza. Aí ela diz,
Ponto 1, né? A Constituição Federal proíbe a tributação de movimentações financeiras. Isso não existe e nunca irá existir nos termos da Constituição. Não existe nenhuma tributação de 27,5% entre as ações. É completamente falso. Também é mentira que exista qualquer multa de 150% por falta de declaração. É verdade? É verdade. Mas também receita? Convenhamos aqui. Vamos ser transparentes por completo. Porque isso aqui, o que fizeram, foi uma bandeja para vocês, né? No caso aqui, o pessoal lá da Jovem Pan deu uma bandeja para vocês. Primeiro, por exemplo, não existe multa de 150% por falta de declaração? Verdade, não existe multa de 150%. Por falta de declaração, o que existe é uma multa de R$ 165,00 e alguns centavos. Mais um percentual em cima do imposto devido. O que existe é isso. Não existe a multa de 150, mas por falta de declaração de imposto de renda, se você era obrigado e não declarou, você não vai pagar uma multa de 150, você vai pagar uma multa de 165. Beleza? Então a Receita deveria, tipo assim, ó, não é isso, mas é isso aqui também, beleza? Para que você não ache, não existe multa. Existe multa sim se você não enviar, caso você fosse obrigado a enviar. Segunda coisa, aí ela fala assim, não existe nenhuma tributação de 27,5% em transações. É completamente falso. Beleza. Não existe nenhuma tributação de 27,5% em cima de transações? De fato, está correto. Porque transações financeiras não são tributadas. O que é tributado, gente, é a renda. A sua renda que é tributada. Então, o que eu percebi nessas postagens da Receita e do governo federal e tal? Eles estão batendo em uma tecla que é a tecla que uma pessoa foi lá assim, poxa, fez esse erro banal, falar que movimentações financeiras seriam tributadas. Movimentação financeira não é tributada. O Pix não é tributado. Transações financeiras não são tributadas. TED, transferência eletrônica disponível, não é tributado. DOC, documento de ordem de crédito, não é tributado. O que é tributado é o dinheiro. É isso, gente. Se você fizer DOC, se você fizer TED, se você fizer Pix, se você pegar dinheiro em papel, é o dinheiro que é tributado. Não é a movimentação daquele dinheiro. Aí eles ficam batendo nessa tecla toda hora. Movimentação financeira não é tributada. Eu, por exemplo, nunca falei que movimentação é tributada. O vídeo lá do Nicolas, ele deixou bem claro. Não é o Pix que é tributado, gente. Não é o Pix. É o dinheiro que você usou para fazer o Pix que é tributado. Beleza? Então, assim, estão fazendo uso do jogo de palavras para tentar dizer que, de fato, aquilo é fake news. Que aquele bobo lá, aquele pessoal lá fez. Beleza, mas vamos falar do que tem que ser então dito? O dinheiro que você utiliza, você pode pagar até 27,5%, dependendo da sua renda. Por quê? É na tabela do imposto de renda. Beleza? Aí vamos lá então responder para você essas outras coisas daqui, ok? Porque aí é só para te situar isso. Gente, não interessa a terminologia. O que interessa é a renda. Beleza? Não é Pix, não é TED, não é DOC, é a renda. Então vamos lá. Vou pagar imposto Pix acima de 5 mil? Não. Você não vai pagar imposto porque você fez um Pix acima de 5 mil ou porque você recebeu um Pix acima de 5 mil. Mas, tome cuidado, porque não é o Pix que você vai pagar imposto. Você vai pagar imposto em cima da renda. Por isso que eu estou te falando, o pessoal está usando só o joguinho de palavras para não falar sobre o que deve ser falado. Beleza? Então esquece o Pix, foca na renda. O Pix é só uma forma de você receber o seu recurso. Aí o que está acontecendo agora? E aí, isso aí o próprio governo foi lá e deixou bem claro que é o que vai acontecer agora. Beleza? O que ele deixou bem claro? Antes, as fintechs e os bancos digitais que todos nós hoje temos, eles não eram obrigados a informar a sua movimentação financeira através de um programinha, de um sistema chamado e-Financeira. Eles não eram obrigados. Com isso, o que você movimentava não ia para a Receita Federal nesse sentido, através daquele banco que ele não era obrigado a mandar.
Beleza? Ah, você movimentou 10 mil, 5 mil, 7 mil, não interessa. Ia para lá. Agora, essas fintechs e esses bancos digitais, através da Instrução Normativa 2278, no artigo 2º, deixa bem claro que os bancos digitais e as fintechs terão que informar a sua movimentação financeira. Talvez num outro vídeo eu mostre para você como é que essa informação chega. Ela chega uma informação global. Ela não chega assim, Doutor Equilíbrio, Charleston Campos fez um Pix para fulana de tal. Não é assim, é todos os meus Pix feitos. Todos os meus Pix recebidos. Ah, TED, todas as minhas TEDs recebidas. Todas as minhas TEDs feitas. Beleza? Tudo que eu fiz agora, os bancos digitais e as fintechs vão fazer. Doutor, onde é que está isso? Artigo 2º da Instrução Normativa 2278 de agosto de 2025. As instituições de pagamento e os participantes de arranjo de pagamento sujeitam-se às mesmas normas e obrigações acessórias aplicáveis às instituições financeiras. Instituições financeiras, instituições de pagamento e, olha só, instituições financeiras e instituições de pagamento. Por exemplo, a Caixa Econômica, ela é uma instituição financeira, um banco. O Nubank não é um banco, é uma instituição de pagamento. O Recarga Pay não é um banco, é uma instituição de pagamento. Mudou a nomenclatura, mas o serviço que eles fazem é parecido. Devido a não ter uma coisinha lá, ele não se encaixa como instituição financeira, mas uma instituição de pagamento. Esse cabrinha era obrigado a mandar, esse cabrinha não era obrigado a mandar, agora esse cabrinha vai mandar. Aí eu te pergunto assim, beleza, aí tu vai lá, usa o Mercado Pago, usa muito o Recarga Pay, usa... Aí tá, continuando, né? Aplicáveis às instituições financeiras de pagamento, aplicáveis às instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional, SFN, e do Sistema de Pagamentos Brasileiro. Beleza? Então agora, todo mundo agora fazia. Aí tu mandava lá, Nubank, Recarga Pay, sei lá, Mercado Pago, tu faz um Pix, tu recebe um Pix todo mês de 7 mil. Um exemplo. Não, vou pegar esse exemplo aqui, ó, de 6 mil. Pronto, já vou aqui, ó. Sou autônomo, como fica? Movimento de 6 mil por mês. Todo mês tu recebe 6 mil no Recarga Pay, no PicPay, no Mercado Pago, seja lá quem for, no Banco Inter, tu recebe 6 mil. Antes, as instituições financeiras e os bancos digitais não mandavam, agora eles vão mandar. Aí, tu é, por exemplo, sei lá, tu é um autônomo que trabalha com venda de camisas. Por exemplo, tu vende camisa, tu é autônomo. Aí tu recebe 6 mil lá, aí já seria uma prestação de serviço, né? Eu vou pegar um mais simples. Tu é um pedreiro, porque aí no caso tem mercadoria e tudo mais, eu não quero envolver isso. Vou deixar para uma próxima, responder essa para uma próxima. Tu é um pedreiro. Aí tá lá, 6 mil todo mês que tu recebe lá, que tu fez o serviço e tal, belezinha. Ou então tu fez o serviço, recebeu logo 10 mil conto do cara, da obra e tal, beleza. Aí a Receita recebeu a informação de que tu recebeu 10 mil naquele mês. 6 mil no outro mês, 2 mil, foi recebendo teus Pix. Só que tu não fez a declaração de imposto de renda. Ah, doutor, eu não faço declaração de imposto de renda. Não fez. Peraí, como é que esse cara tá recebendo 10 mil aqui? Porque eu tô recebendo um relatório e agora eu tô conseguindo ter um sistema que vai 150 vezes maior do que o Pix, que vai poder verificar tudo que você está fazendo. É um sistema robusto para ver todo o movimento, justiça tributária, beleza. 10 mil, 6 mil. Aí fala assim, oxe, esse cara é o quê? É autônomo? Ah, ele é autônomo. Autônomo é obrigado a fazer o que nós chamamos de carnê-leão. Ele fez o carnê-leão? Não recolheu o imposto de renda. Autônomo é obrigado a gerar a guia do INSS e pagar 20 ou 11% do seu ganho ali. Ele emitiu essa guia do INSS? Não fez a do imposto de renda, não fez a do INSS. Calma aí, meu filho. Como é que tu está recebendo 10 mil, 6 mil, 4 mil e essa informação não chegou para mim através do carnê-leão? Você não recolheu os seus tributos? Isso é um crime contra a ordem tributária. Mas, doutor, crime? Mas esse negócio todo não é só para quem faz lavagem de dinheiro? Vamos ler a lei. Beleza? Olha o que diz essa Instrução Normativa 2278 de agosto de 2025. Ela fala assim, ó.
estabelece medidas para o combate aos crimes contra a ordem tributária. Grava essa palavra. Crimes contra a ordem tributária. COT. Vou chamar de COT. Inclusive, ou seja, até esses aqui que eu vou falar, aqueles relacionados ao crime organizado. Crime organizado. Em especial, lavagem ou ocultação de dinheiro e fraudes. Beleza. Lavagem ou fraude. Então, essa instrução normativa, ela vem justamente para combater os crimes contra a ordem tributária. Inclusive os crimes de lavagem de dinheiro e cadê? Lavagem de dinheiro, ocultação de dinheiro e fraudes, né? Beleza. Em relação ao crime organizado. Ok. Tá. A pergunta é, o que é um crime contra a ordem tributária? Vamos ler. O que é um crime contra a ordem tributária? Vamos ler a lei 8.137 de 100.990. Será que esse carinha, que é o pedreiro, que recebeu 10 mil e não fez o carnê-leão para não pagar o imposto de renda, não recolheu o INSS dele e não pagou, não fez a declaração de imposto de renda no início do ano, no ano seguinte, relacionando os ganhos que ele teve no ano anterior, será que esse cara cometeu um crime contra a ordem tributária? Vamos ver o artigo 2º da lei 8.137. Ela diz assim, ó, vamos lá. Ela fala assim, ó, define crimes contra a ordem tributária. COT. Econômica e contra as relações de consumo e da outras providências. Aí, artigo 1º. Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo ou contribuição social e qualquer acessório mediante as seguintes condutas. Aí ele vai falar. Inciso 1º, omitir informação ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias. Não vai botar nome de cachorro como dependente na sua declaração. Artigo 2º. Constitui crime da mesma natureza. Inciso 1º. Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos ou entregar outra fraude para eximir-se total ou parcialmente do pagamento de tributo. Você ganhou 10 mil, não fez o carnê-leão, não recolheu o seu tributo. No ano seguinte, você não fez a sua declaração de imposto de renda, mas agora ele já tem as informações que os bancos digitais passaram, que você está recebendo esse dinheiro aqui, você não fez isso e não fez a declaração. Você está fazendo o quê? Você não fez a declaração sobre as suas rendas, bens ou fatos. E aí você se eximiu de pagar total ou parcialmente o seu tributo. Isso é um crime contra a ordem tributária. Entendeu, cabeçudinho? E aí, deu para entender agora? Então, querendo ou não, é um crime contra a ordem tributária. E aí, se você não fez isso, o que pode acontecer? Seu CPF fica o quê? Pendente de regularização. CPF pendente de regularização. Aí tu foi lá, eita, meu CPF está pendente de regularização, vou procurar o contador. O contador vai dizer, ixi, tá lá, ó, omissão de declaração. Não fez a declaração. E aí vai ter que fazer a declaração. Aí você vai pagar uma multa? Vai de 150%? Não, de 165%. E pode chegar até 20% do imposto devido, R$ 165, viu? Isso os anos que você não declarou. E aí, ele é cobrado até os últimos 5 anos anteriores, beleza? Não é? Ah, passei 10 anos sem declarar, beleza. Só cobra até os últimos 5 anos. Menos mal. Ok? Voltando para cá, última pergunta respondida. Aí você deixa sua pergunta nos comentários para eu tentar na próxima responder. Doutor, movimento meu salário em várias contas. E agora? Vamos lá que você recebe o seu salário aqui de 6.000 por mês. Só que agora você é um CLT. Você é um CLT, a sua esposa, a sua empresa envia para a Receita Federal um documento, para a Receita Federal não, Receita Federal, um documento chamado demonstrativo de pagamentos. Vou chamar assim, viu? Demonstrativo de pagamentos, onde lá tem seu salário, tem férias, tem 13º, tem tudo que a empresa te pagou. E aí, tu pega 6 mil todo mês. E aí tu sabe, vai pagar imposto normal todo mês ali, beleza? E aí tá, ok. Esse dinheiro tu tá movimentando em várias contas. A, B, C, não interessa. Esse dinheiro aqui, ele já vem aqui, ó, nos seus salários.
ele já está sendo informado para a Receita. A tua obrigação é fazer a tua declaração de imposto de renda no ano seguinte, beleza? Então, nesse ano agora, você vai fazer a sua declaração sobre os ganhos do ano passado. E às vezes tu não alcançou o teto, mas tu tem imposto para recolher, imposto para pegar de volta, porque tu não bateu o teto lá de 33 mil e pouco. Então, não interessa o que você vai fazer, quantas contas você vai usar os seus 6 mil, porque o seu 6 mil, ele já foi informado aqui, ele já está aqui. Tu pode mandar R$1.000 para cada conta aqui, não interessa. O teu 6 mil já está declarado. Agora, esse aqui, que ganha os 6 mil, que não fez o Carnê-Leão como autônomo e que não, por exemplo, também recolheu o INSS e que não faz a declaração, aí é complicado. Então, doutor, o que eu faço? Seja um MEI. Abra um MEI. Porque você paga mais barato. Então, se você é pedreiro, vem ser o MEI, que tu paga mais barato do que tu ficar pagando 27,5 até 27. Olha só, quando eu digo pagar 27,5, eu erro. Eu tenho que dizer assim, ó, até 27,5, porque existe uma tabela que ela vai ter 7,5, 15,5, 22,5 e 27,5. Então eu não posso falar que é 27,5, é até 27,5. Então, em vez de você pagar na pessoa física, você paga menos imposto na pessoa jurídica. Acontece que no meio você tem a limitação de faturamento de até 81 mil no ano. Mas também tem que fazer a tua declaração. Entendeu, cabecinha? O negócio é o seguinte. Aí, tanto é que a Receita Federal postou lá, quem é honesto, você que é trabalhador, MEI, autônomo e é honesto, nem se preocupa. Eu te pergunto, esse autônomo aqui que ganha 10 mil lá naquele mês, 6 mil, não pagou o Carnê-Leão, não recolheu o INSS dele, ele é desonesto. Então, ele tem que se preocupar. Doutor, mas é injusto, eu tenho que pagar imposto de renda no Carnê-Leão, doutor, e INSS. De acordo com a lei, tu está sendo desonesto. Por isso que eu digo, nem toda lei é justa, nem toda lei é moral. A lei não é base para dizer se algo é justo ou não. Esqueça isso. O IPVA que você paga é justo? Não, mas é lei. Pagar imposto sobre a sua renda é justo? Não, mas é lei. Então, nem toda lei é justa. Beleza? Esse vídeo ficou muito longo, mas é o vídeo, acho que talvez mais explicativo possível para você entender esse negócio. Beleza? Um grande abraço, doutor Equilíbrio, e até um próximo vídeo.